Olá galera, vamos dar início aqui, novamente retomando aqui onde a gente parou, né? Terceiro caderno de estudos em rede, ensino fundamental, oitavo ano. Eu quero começar aqui trazendo para vocês logo a nossa primeira atividade desse caderno 3, que aqui a parte de apresentação não muda, é basicamente a mesma. Então vamos aqui. A gente começa fazendo a leitura desses textos que são muito interessantes. Cabe ressaltar aqui para vocês já um esclarecimento prévio. Nessa primeira parte aqui do caderno 3, vamos trabalhar com o gênero matéria jornalística, certo? Vamos ver aqui então, a gente vai ler esses textos aqui, fazer essa atividade, eu vou explicar para vocês o passo a passo. Aí a reportagem aqui, na verdade não é matéria jornalística, é reportagem, certo? A gente vai ler essa reportagem aqui, um tema muito interessante, depois eu volto explicando para vocês, vamos lá. Vamos começar aqui por aqui, né? A primeira atividade do caderno 3, língua portuguesa, oitavo ano. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui minha ferramenta, que eu gosto de estar sempre rabiscando, apontando aí para você entender exatamente o que, é que eu quero dizer para vocês. Só um minutinho, tá demorando aqui, o computador tá aí, beleza, tá se querendo travar, mas já funcionou. Bom, então aqui começa para a gente fazer uma análise da capa dessas revistas, né? Aqui são uma revista, um jornal, mais duas revistas. Aqui é a revista Nova Escola. Tem um tema aqui bastante polêmico, né? Vamos falar sobre ele aqui, esse garoto. Aí aqui embaixo está escrito o seguinte, ó, como lidar com um aluno que se veste assim? Uma reflexão sobre sexualidade e gênero. Aqui nós temos um jornal local, né? Jornal Correio, Portal de Carajás, diz o seguinte, traz aqui uma matéria policial. Quarteto rouba no Maranhão e vai preso em Marabá. Aqui o quarteto que roubou no Maranhão e foi preso em Marabá. Isso aqui é a manchete, que é o título da reportagem que vai ser tratada aí. Aqui nós temos uma outra revista que é Flash, 10 anos Flash. Judite Souza, traição e mentiras. Aí tem aqui algumas pessoas famosas. Aqui é a revista Luxo, mulheres que inspiram as suas histórias. Então, com base nessa leitura dessas capas, dessas três revistas e desse jornal local, você vai responder essas atividades aqui. Você vai responder no seu caderno, no meu caderno de atividades, né? A primeira questão pergunta o seguinte: você tem o hábito de ler jornais e revistas, sejam impressos ou online? Você aluno que está me ouvindo agora aí do oitavo ano, você tem o hábito de ler jornais e revistas, seja impressos ou online? Você vai dizer sim ou não e vai de forma assim elaborada, certo? Eu tenho o hábito de ler jornal impresso ou jornal online. Não, eu não tenho o hábito de ler jornal online ou jornal impresso. E você vai responder conforme você tenha ou não o hábito de ler jornais e revistas, jornal impresso ou jornal online no computador, no celular. Não precisa faltar com a verdade, certo, galera? Se você não lê, você vai dizer que não lê. Se lê, aí você sim vai dizer. Aqui não está pedindo para citar exemplo, então é só para você responder sim ou não. Eu leio o jornal impresso, sim, eu leio o jornal online ou revista, né? Ou não. Na letra B pergunta o seguinte: se você escolhesse ler uma matéria entre as apresentadas, qual você escolheria e por quê? Agora aqui é o seguinte, você vai ter que escolher entre a matéria aqui da Nova Escola, essa matéria aqui, entre essa matéria, entre essa ou essa. Entre essas quatro aqui, você vai dizer qual delas você escolheria para ler. Se você escolhesse ler uma matéria entre as apresentadas, qual você escolheria e por quê? Veja que aqui são duas perguntas numa só. Você vai dizer qual dessas matérias você escolheria e por que você escolheria essa matéria, certo? Então são duas respostas aqui. Você vai dizer, por exemplo, se eu tivesse a possibilidade de escolher uma dessas reportagem para ler, eu escolheria a matéria tal, porque aí você vai dizer o motivo por quê, beleza? Na questão C pergunta o seguinte: a que público se destina cada uma desses suportes textuais? O que é o suporte textual, galera? Suporte textual é onde
o texto vem impresso, onde o texto vem impresso. No caso aqui é a revista, que é um jornal, que é outra revista, né? Então, esses suportes, né, para quem é que são destinados? A revista, o jornal, é destinado o seguinte, quando pergunta a quem é destinado, as pessoas, quando o jornal é publicado, o dono do jornal, ele tem aqui na mente dele um determinado público que vai comprar esse jornal e ler, não é isso? Da mesma forma acontece com as revistas. Quando elas são publicadas, o editor lá da revista já tem em mente qual é o público que ele quer que leia, que ele acha que vai comprar e ler aquela revista. Então aqui é para você dizer aí, né, na sua opinião, a quem se destina esses suportes aí que estão apresentados. A crianças, a adultos, a mulheres, a homens, a um público genérico, quem são? A um público universitário, a pessoas comum. Quem você acha que é o público destinado desses suportes? Aqui na letra D pergunta o seguinte: quais dos assuntos apresentados provavelmente foram abordados com mais profundidade? O que levou você a chegar a essa conclusão? Profundidade é quando você fala de um assunto de maneira mais buscada, com mais informações, com mais dados, com mais fatos. Então, quais desses assuntos aqui você acha que foi mais aprofundado? Foi a matéria policial? Foi essa matéria aqui que fala sobre a questão da sexualidade de gênero? Foi essa questão aqui de Judite Souza, traição e mentiras, fofoca, tabloide de fofoca? Foi dessa daqui, da Socialite, falando das mulheres que inspiram as suas histórias? Então, qual dessas daqui você acha que foi mais elaborada? E também você vai dizer por que você acha, né? Como que você chegou a essa conclusão, ok? Beleza, aqui tem um pequeno texto dando informação sobre reportagens, charges. Vamos ler, diz o seguinte: em jornais e revistas circulam vários gêneros como notícias, reportagens, charges, anúncios, infográficos, cartas do leitor, entrevistas, resenhas, crônicas, editoriais e muitos outros. Nesta sequência, entretanto, priorizaremos o gênero reportagem. A reportagem é um gênero jornalístico informativo, em que o autor dá um tratamento mais aprofundado a um assunto, dando voz a outras pessoas e instituições que reconstroem as circunstâncias e as causas e explicam suas consequências. Os elementos do estilo marcante são o tempo, a citação de falas, a construção de personagens, mas tanto esses elementos quanto a linguagem podem variar conforme o público, o veículo e o tema abordado. Okay? Então aqui é uma pequena introdução sobre o gênero que a gente vai ler, que é a reportagem. Aqui nós temos uma reportagem que fala o seguinte, ao título da reportagem: o número de crianças e adolescentes obesos aumenta 10 vezes em 40 anos. 10 vezes em 40 anos, ou seja, em 40 anos nós temos 10 vezes mais crianças e adolescentes obesos. Será se isso tem alguma relação com a comida que os jovens e as crianças e os adolescentes andam se alimentando? Maior oferta de alimentos industrializados que já vêm prontos para o consumo faz com que a obesidade infantil avançasse, né? Fez com que a obesidade infantil avançasse. A obesidade infantil atinge atualmente 10 vezes mais crianças e adolescentes do que na década de 1970. Isso significa que um grupo de indivíduos entre 5 e 19 anos que estão acima do peso saltou de 11 milhões naquela época para 124 milhões. É um contingente de jovens equivalente a quase toda a população do México, estimada hoje em 127 milhões, segundo o Banco Mundial, que sofre de uma condição que pode prejudicar a saúde na vida adulta. O dado foi revelado ontem por um novo estudo liberado pelo Imperial College de Londres e pela Organização Mundial da Saúde, OMS, descrito na revista internacional The Lancet. Os pesquisadores compararam dados sobre o peso de crianças e jovens em 1975 e em 2016 e verificaram que nessas 4 décadas o índice de obesos cresceu de 0,7 para 5,6 entre meninas e de 0,9 para 7,8 entre meninos. Divulgada na véspera do Dia Mundial da Obesidade, comemorado hoje, o estudo avaliou quase 130 milhões de pessoas de 200 países. Destas, 31,5 milhões
eram indivíduos com idade entre 5 e 19 anos, a faixa etária que registrou maior avanço no excesso de peso. As taxas de obesidade em crianças e adolescentes continuam a aumentar em países de baixa e média renda, o que é preocupante. Mais recentemente, esse índice estabilizou em países de renda mais alta, embora permaneça inaceitavelmente alto, afirma o autor principal do estudo, Majid Azad, da Escola de Saúde Pública Imperial College. No Brasil, 9,4% das meninas e 12,7% dos meninos estão obesos. Já os países com maiores índices de obesidade infantil são pequenas ilhas do Pacífico. Isso parece curioso, mas tem fácil explicação. Como esses países têm uma produção agrícola fraca, dependem muito da importação de alimentos. As crianças ficam mais expostas a As crianças ficam mais expostas a comidas industrializadas, que são mais baratas. Outro fator é que, historicamente, essas etnias tiveram pouco acesso à comida. Seus organismos foram programados para armazenar gordura. Hoje, com o repentino acesso a refeições calóricas, essas populações têm mais risco de engordar. Os Estados Unidos, onde a alimentação industrializada é muito difundida, aparece entre os 15 países com mais jovens obesos. A endocrinologista Maria Edna de Mello, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica ABESO, explica que, de forma geral, todos nós somos geneticamente dispostos para o ganho de peso. Isso acontece porque somos descendentes daqueles que conseguiram sobreviver aos tempos de escassez, décadas e séculos atrás. Só que, de maneira abrupta, temos agora uma oferta inesperada de alimentos calóricos. Segundo o relatório, se as tendências dos últimos anos continuarem, em 2022 haverá no mundo mais crianças e adolescentes com obesidade do que abaixo do peso. Para o pediatra Hugo Ribeiro Júnior, do Serviço de Neurologia Infantil da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, é praticamente certo esse cenário. O ano de 2022 já está à nossa porta. Precisamos desacelerar e estagnar esse crescimento da obesidade infantil. Érica Paniago Guedes, diretora do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM, destaca a importância de a família perceber a gravidade dessas condições na infância. Muitas vezes os pais não percebem que o filho está acima do peso, reforçam a mamadeira com farinha, dão açúcar a bebês e só procuram ajuda nos anos mais tarde, quando a reversão do quadro é mais difícil, afirma ela. Então, essa matéria aqui, jornalística, está disponível no site globo.com, Sociedade de Saúde, né? Foi acessada em 22 de fevereiro de 2021. Aí tem aqui essas questões para você responder com relação a essa reportagem que a gente leu. Vamos lá, rapidinho aqui. Até aqui, galera, só até aqui, ó, até a questão C da 3. A primeira diz o seguinte: quem é a autora dessa reportagem e em qual suporte ela foi veiculada? Ou seja, quem escreveu essa matéria e onde ela foi publicada? Isso que você vai responder aqui. São informações que estão no texto, basta você retomar lá, com calma e ler. A. B. A fotografia escolhida está adequada ao tema abordado? Fotografia aqui, está falando dessa fotografia, está adequada ao tema que foi abordado nessa reportagem? Se você achar que sim, você vai dizer sim, está adequada ao tema abordado. Se achar que não, vai dizer não, a fotografia escolhida não está adequada ao tema abordado. Qual é a função desse texto? Esse texto tem qual função? Aí vocês vão lembrar lá dos tipos textuais: a função de informar, função de narrar fatos, defender um ponto de vista, instruir para montar um equipamento, descrever uma paisagem, um objeto. Qual é a função desse texto? Agora aqui na letra D. A temática abordada é social, política ou econômica? Ou seja, esse tema tratado aí, ele se encaixa como um tema social, como um tema político ou como um tema econômico? O que é que vocês acham, galera? Respondam aí. Na letra E. Quanto à linguagem empregada na reportagem, quais observações você poderia fazer? É uma linguagem que se aproxima da linguagem cotidiana? Você conhece todas as palavras e expressões utilizadas na construção do texto? Veja que aqui tem 3 questões, né?
Primeiro é quanto à linguagem empregada. Quais observações você poderia fazer? Aí aqui vem a pergunta propriamente. É uma linguagem que se aproxima da linguagem cotidiana, ou seja, está próxima da nossa linguagem do dia a dia, ou não? E você conhece todas as palavras e termos empregados ali ou não? O que é que você acha? Responda aí. A F. Qual público se interessaria pelo assunto desta reportagem? Quem você acha que se interessaria pelo assunto dessa reportagem? Médicos, pessoas comuns, pais de crianças obesas, as crianças e adolescentes obesas, professores, quem é que se interessaria por esse assunto? Vamos lá, na G. Preencha a tabela com as informações referentes a cada aspecto apresentado, da reportagem, a linguagem. Como é que é a linguagem dessa reportagem? Qual é a temática? Qual é a função? Quem é o autor? E qual tema aborda? Isso aqui tudo vocês já responderam ali, você só vai sistematizar aqui nessa tabelinha. Beleza? Aí agora aqui. Há quem defenda, a questão 3, observa o enunciado. Há quem defenda categoricamente que genes não são capazes de ensinar nada para crianças e adolescentes. Que games não são capazes de ensinar nada para crianças e adolescentes. Há quem defenda categoricamente que games não são capazes de ensinar nada para crianças ou adolescentes. Veja que aqui tem um E e aqui tem o, né? Você vai diferenciar aí, Qual termo foi alterado nos enunciados? Putz, já acabei de dizer, né? Aqui eu já falei, já dei a resposta daqui, tudo bem, vamos na letra B. Essas alterações causou mudança significativa na estrutura sintática, ou seja, a estrutura da frase mudou alguma coisa quando alterou o E pelo OU? A C. Essa mudança alterou o sentido do enunciado, quando diz assim, há quem defenda categoricamente que games não são capazes de ensinar nada para crianças e adolescentes. Agora aqui, há quem defenda categoricamente que games não são capazes de ensinar nada para crianças ou adolescentes. Mudou o sentido aí ou não? Você acha que permanece o mesmo? Coloque aqui a sua resposta. Então é isso, certo? Você vai fazer nessa aula de hoje, nessa aula dessa semana, só preencher, responder direitinho aí, bacana. Qualquer dúvida, fale aí comigo no meu PV. E na próxima aula a gente traz mais um pouco do livro de vocês aqui de atividade, tá bom? Um abraço, até a próxima.